Bom dia, bom dia, nessa manhã gostosa de sol, lá em Jericoacoara. Liguei hoje de manhã, tava um sol lá, velho. Ah, saudade de Jeri, viu? Vai fazer, mas aqui tá uma chuva. Choveu ontem, choveu e choveu bastante. E molhou bastante pro meu ex-companheiro Lula. Danadinho do Lula, hein? Toma um caminho errado, como disse. Ele achava que ele era Deus, não um semideus, né? Que podia tudo. Gozado, o Lula já tinha essas práticas no sindicato, né? Negociava greve lá, levava uma grana das montadoras, né? Para fazer uma greve lá. O pátio estava cheio. Lula, vem aqui, Lula, faz a greve aqui que a gente precisa esvaziar o pátio e mandar alguns peão de chão de fábrica embora. Ele nunca foi de chão de fábrica, o Lula, né? Trabalhou 6 meses na Villares, cortou o dedo e foi para o sindicato. Não vou ser leviano de falar que ele cortou o dedo de propósito, né? Que ele deve ter sido um acidente. Que ele era torneiro mecânico. Fez o Senai. Fez o Senai um ano antes que eu fiz. Senai. Aí parou no Senai. Ele se alfabetizou no Senai. A única coisa que ele tem de alfabetização foi no Senai. Que naquela época já era bom também. Mas ontem o Lula tomou 17 anos mais, no segundo processo. E aí os advogados contrariando a Folha de São Paulo, contrariando decisão do STF, Lula é condenado. Eu entendo. O STF agora anistia bandido, anistia ladrão, contrariando decisão do STF. O que o STF falou? É que não pode julgar bandido e ladrão? Eu não entendo isso. Gostaria que alguém me explicasse. Eu não sou advogado, mas eu tenho um pouquinho de discernimento. Queria saber qual é essa resolução do Dias Toffoli ou do Lewandowski, outro capacho de Lula também, que Lula salvou a pele dele lá em São Bernardo do Campo, quando pegou aquelas terras mal cuidadas e fez um condomínio na Swiss Park de Lewandowski, sabe? Aqui a gente tem história, sabe contar, todo mundo sabe quem era Dias Toffoli, advogado do Zé Disseu, não era nem do PT. Agora quem é Zé Disseu? O maior quadrilheiro que teve nesse país. Se achava guerrilheiro, né? Se achava, né? Acho que nunca pegou numa arma aquilo. Sabe nem atirar. Mas que é um dos grandes mentores dos males desse país, ele é. Isso não tenho dúvida, porque eu me criei dentro do PT. Fui fundador do PT dia 20 de fevereiro de 1980, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, da qual eu pertencia, era afiliado, tá? Me filiei em 1965, quando entrei na Volkswagen, e lá eu assinei a ficha. Lá o advogado era o Maurício Soares, advogado do PT, que depois virou prefeito de São Bernardo do Campo. Naquela época essa quadrilha dominava a política. E tem gente que ainda idolatriza isso daí. No começo eu achava legal. Vender bota, camiseta, boné, sabe? Tinha um ideal legal, né? Mas era para pegar o poder. Pegou o poder, danou-se. Começou a roubalheira, a esculhambação. Em 13 anos de governo do PT, desse país, estima-se que 20% do PIB brasileiro foi desviado. Ou seja, mais de 1 trilhão de reais. Não estou falando de bilhão, não. De 1 trilhão de reais em 13 anos de governo. Vamos fazer. Só de empréstimos fraudulentos do BNDES foram mais de 300 bilhões de reais. Se for mexer nos fundos de pensão aí, que era comandado pelo Gu Shiquem, o famoso China, que eu também conheci,
depois pelo Ricardo Bezoini, também dos sindicatos metalúrgicos, virou ministro, tudo era ministro, na esculhambação, era ministro. Não era um partido, era uma quadrilha, né? Então roubava-se tudo junto. Se for contar tudo isso, passa longe 1 trilhão. Coitada da Petrobras. Petrobras, eu me lembro que eu entrevistava o Marcusso aqui, Zé Luiz Marcusso, gerente gerente geral de petróleo e gás da Bacia de Santos, falava: Zaidan, nós vamos investir até 2020 240 bilhões de dólares. Subiu esses 240 bilhões. Desapareceu. E os mais de 200 mil empregos sumiram também. Porque o PT roubou, desviou. O PT e seus aliados, não posso dizer só o PT. Mas, enfim, estão pagando 17 anos do Lula. Tá? E, como em todo país civilizado, que tem um Congresso decente, porque aqui o próprio Lula falou que o Congresso é composto de mais de 300 picaretas. Ah, isso é o Lula falando, velho. O Lula é o Lula, cara. Dentre esses picaretas, ele, que ele foi deputado constituinte lá, e ele falou isso quando da elaboração da Constituinte, em 88. Estava o Lula lá, um picareta mó. Ali eu acho que ele começou a engendrar esse projeto de quadrilha do PT no governo federal. Mas o país é forte, está se recuperando. E o Lula vai voltar para a cadeia. Não estou aqui preconizando que eu não gosto do Lula ou não. É a justiça que tem que ser feita. Para pobre e para rico. Porque essa justiça aqui ela é feita mais para o pobre, que não tem dinheiro para pagar grandes advogados, advogados caríssimos, para ficar protelando as sentenças, embargos infringentes, embargos declaratórios, embargos não sei. E tem outros recursos aí que o advogado aqui pode até falar. Café da manhã de hoje é com o vereador de Santos, Bruno Orlandi, do PSDB de Santos. Bom dia, vereador. Tudo bem? Bom dia, Zaidan. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, partilhar desse café. Aliás, eu não sei se as pessoas têm uma exata noção disso. Isso não é um café da manhã, isso é um banquete, né? Cheguei aqui, chega até a assustar. Não é o dia a dia, não. O café é bonito mesmo. Legal. Seja bem-vindo. Você é um menino, é advogado, né, Bruno? Advogado, formado já. Estava fazendo essa conta ontem. Antes eu estava no Secretária Nacional de Inclusão Social, teve em Santos, para o aniversário do Campus, fez 52 anos lá em Santos. E o presidente é um amigo meu de longa data, nós falamos que ano que vem a gente completa 15 anos já de atuação jurídica. São 15 anos advogando. Então, essa cara de jovem aqui, mas já tem alguma coisinha. Já tem anos de estrada aí, né? Já, graças a Deus. Bruno, o que você achou da condenação do Lula? Seu parecer como advogado? Olha, eu não tive acesso aos autos do processo, Zaidan. A gente acompanhou pela mídia, mas tudo indica que, de fato, agora se faz justiça no país. Parece que a legislação vai, de fato, ser aplicada. Esses processos, é importante lembrar que muito disso começou no Ministério Público aqui do Guarujá, que fez um levantamento de algumas informações e remeteu ao Ministério Público Federal pela competência. E hoje os processos no andamento. O importante frisar é que a gente tem a responsabilidade de fazer esse país mudar. A gente não pode mais deixar permanecer do jeito que estava antes. Foi bem falado aqui, 300 picaretas, virou até música isso, né? 300 picaretas com anel de doutor, enfim. E isso mata pessoas. A gente às vezes não faz esse exercício de pensamento, mas dinheiro público desviado aumenta a fila de hospital, faz não chegar medicamento, as pessoas não conseguem uma cirurgia, falta escola, falta educação. O crime cometido com desvio de dinheiro público é muito maior do que a maioria dos tirar delitos. do bolso Então, o microfone. O que eu peço que esse país faça? Que a gente tenha a responsabilidade de dar o exemplo, de fazer justiça e não deixar que as coisas andem de qualquer jeito. O dinheiro público e a população brasileira tem que ser respeitado.
tá certo. Bruno Orlandi, vereador em Santos. Primeiro mandato, né? PSDB. Era tudo aquilo que você esperava ser político, né? Porque a gente faz política o dia inteiro, né? Exatamente. Mas lá dentro você faz, além de política, partidária também. Você é do PS. Era a expectativa sua de uma Câmara Municipal, era essa? Porque Olha, eu falo Zé, aqui, eu costumo falar, eu sou fã do Franco Montoro. Apesar de ter sido muito amigo do Mário Covas, todo mundo sabe do meu relacionamento com o Mário Covas, mas eu costumo falar que tudo acontece no município. Ninguém vive estado ou nação, é no município que tudo acontece. É verdade. Olha, a gente tem o ônus e o bônus de ser vereador numa cidade como a cidade de Santos. Se a gente parar para pensar, quando eu descobri o que fazia o vereador e aprendi na sala de aula, foi uma professora que contou o que fazia o vereador, qual era a importância para a cidade, eu falei, olha, nesses termos eu gostaria de fazer esse trabalho no futuro. Eu tinha 10 anos de idade, Zé. E o destino aí, o trabalho, acabou me colocando os eleitores para representar a população na Câmara. É lógico que quando a gente fala do Poder Legislativo, é ele que fiscaliza o Executivo, ele pouco consegue trabalhar com políticas públicas para implementação, porque essa é uma função do prefeito, do Poder Executivo, mas quando você está numa base do governo, você consegue avançar em muita coisa, discutir, fazer algumas indicações para que aquilo vire realidade. Então a gente consegue participar. Agora, para aqueles que têm uma vontade de implementar a política diretamente, eu não tenho dúvida que o Poder Executivo é muito mais indicado. O Legislativo, ele trabalha muito mais como um suporte do governo ou uma fiscalização ao governo, dependendo da sua ideologia e daquela bandeira partidária que você faz no dia a dia. O que me entristece só foi o que você falou. Um município é onde o cidadão vive. É aqui que os problemas acontecem. E hoje, 65% de tudo que se arrecada no Brasil fica com o governo federal. Então, quer dizer, a gente tem um dinheiro absoluto que fica lá em Brasília e aqui na cidade, onde as pessoas vivem, seja a cidade de Santos, de Bertioga, do Guarujá, qualquer uma delas do Brasil inteiro, fica com uma fatia do bolo muito pequena. Só que aqui a gente pavimenta a rua, a gente cuida de saúde, a gente cada vez aumenta mais os valores gastos e a responsabilidade com a educação, que é o ensino básico, tem aumentado, a gente tem passado para as creches, aumenta-se cada vez mais a responsabilidade por conta da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, e o município acaba aumentando a sua responsabilidade, mas sem aumentar o valor correspondente a isso. Até a Guarda Municipal agora, ela começa a tomar uma outra postura, com uma segurança mais atuante por conta de leis federais, e o município é que custeia também. Então a gente não é contra que se tenha um avanço, mas que tenha o recurso correspondente para que o município possa honrar os seus gastos. Bruno, tem uma PEC do Pacto Federativo no Congresso, que nem vai ser analisada, parece que não interessa isso para os deputados. Eles parece que são filhos de chocadeiras, né? Não nasceram em uma cidade, né? No município. E a ideia do Bolsonaro, uma das boas ideias dele, de vez em quando ele solta umas pérolas, pelo amor de Deus, né? Capitão Cavalão, de vez em quando, dá umas patadas aqui. Mas que o município realmente fique com os recursos que ele arrecada. Porque tudo que é produzido nesse país é produzido nos municípios. E que aumente essa participação dos municípios. Mas parece que essa coisa não interessa para os deputados federais. É exatamente isso que eu estou dizendo, Zedão. A gente tinha que ter um avanço nesse sentido. Vamos pensar, para a gente traçar um paralelo aqui que eu acho que é legal. Porto de Santos. Porto de Santos passa metade das riquezas do país, metade do nosso PIB passa pelo Porto de Santos. Quanto fica para a cidade? Não fica nada. O imposto vai direto para o governo federal. É uma ingerência absurda, a gente não consegue nem se manifestar. Antigamente o Conselho de Autoridade Portuária ainda era deliberativo, hoje é apenas consultivo. Então quer dizer, uma pessoa que é lá de Brasília, que não faz ideia nem onde ficam as catraias, que é simples transporte de passageiros, uma coisa pequena, mas que está dentro do porto, começa a decidir aqui tarifa, valor, dragagem, quanto se paga, qual é a fila de entrada, como funciona o porto. Isso é muito difícil. E mais do que isso, a arrecadação fica lá. Então a gente tem inúmeros problemas no porto e não consegue resolver. Isso vale para a cidade inteira.
50% de tudo que se arrecada de IPVA vai para o Estado. O imposto de renda fica na União. Então nós temos inúmeros valores que sobem, vão para o Planalto e não ficam para a cidade aqui. Então a gente precisa avançar, acho que o Pacto Federativo é de extrema importância para o Brasil. Agora, eu espero que os nossos deputados e senadores sintam essa importância e de fato façam valer, porque eles estão para representar a população. Parece que não, parece que ainda não se sensibilizaram, né? Aliás, votam de acordo com as suas vontades umbilicais, né? É isso que a gente tem apreciado no Congresso. E é duro mudar, viu? Porque a população muitas das vezes não entende isso, né? Que precisa ter uma mudança, o interesse do município. Muitos dos eleitores votam de acordo com o ímpeto de quanto custa o voto, né? Infelizmente ainda a gente tem muito disso, né? As pessoas, de uma maneira geral, elas acabam virando refém de um sistema que, enfim, no Brasil funciona há anos, né? O pessoal antigamente distribuía até reguinha, bola, enfim, vivi isso quando criança. Era um absurdo o investimento eleitoral que existia, né? A capilaridade financeira. Camiseta, chaveiro, caneta. Eu lembro de imposto de gasolina quando criança, parte de trás do posto tomado de bola para criança. Isso é um absurdo, isso era uma compra de voto descarada. Hoje as coisas melhoraram, nós tivemos alguns avanços, a lei da ficha limpa foi um grande avanço, uma iniciativa popular, então essas coisas melhoram o sistema, mas ainda assim a gente é refém de algumas situações, então é importante que a gente possa avançar cada vez mais para que a gente possa ter de fato uma representação positiva. A gente está falando ao vivo aqui com Bruno Orlandi, vereador pelo PSDB de Santos, grande capital da região metropolitana. Num minuto a gente está de volta aí.
Bom, de volta aqui o programa Café da Manhã com Bruno Orlandi. É italiano, né? Família italiana. Orlandi. Italiano. É quase que nem Najib Zaidan, assim, italiano também, né? Bom, é próximo pelo menos, né? Diz que o radical é comum. A gente esteve lá na Península Ibérica, né? Que a Itália, durante uns 7 séculos, a Itália não fazia parte disso, mas nós tivemos lá, né? Mas se a gente pensar no primeiro Império Romano, no Império Bizantino, estava ali na área oriental. Então, quer dizer, tá do lado. O radical é comum. Exatamente. Bruno Orlandi, você é presidente na Comissão Especial de Vereadores sobre o sistema Anchieta Imigrantes. Né? Exatamente. O que essa comissão foi criada para... Que tipo de assunto ela vai envolver? Quais são os problemas que vocês identificaram e criaram essa comissão? Vamos lá, Zaidan. O sistema Anchieta Imigrantes, em que pese a gente tem uma estrada de qualidade, que é Imigrantes, na minha visão, a gente tem um desprestígio muito grande com o cidadão da Baixada Santista. Por que eu te falo isso? Vamos começar com a Operação 2x8. Quando a gente tem férias, temporada de verão, feriado prolongado, a Ecovias determina a instauração de um sistema chamado Operação 2x8, onde 2 pistas da Anchieta ficam para o cidadão da Baixada e 8 pistas somadas na Anchieta Imigrantes ficam para aquele que vem do interior e da capital. Resultado da história, a gente tem um problema seríssimo de congestionamento e se eventualmente você tiver um trânsito maior, um acidente ou até mesmo um problema com neblina, a gente para na estrada por 4, 5 horas. Um trajeto que normalmente demoraria 40, 50 minutos acaba ficando 3, 4 horas parado na estrada. Isso acontece reiteradamente. Outro problema que a gente teve, Operação Comboio. A Operação Comboio, feita pela Ecovias, ela era feita simplesmente no pedágio. Não importava se a neblina ficava na Imigrante, se a neblina estava na Anchieta ou na interligação. Você deve ter visto já, e acho que todos aqueles que nos acompanham em casa, inúmeras vezes você está parado no pedágio, Operação Comboio. Você olha para o lado e você não vê serração, não tem neblina. E aí você se pergunta, por que pararam o meu carro? E a gente foi descobrir. Existem 3 visibilímetros, o nome técnico é esse, que medem a quantidade de neblina que tem no local, a distância que você consegue enxergar, 50 metros, 100 metros, 25 metros, e isso determina a necessidade ou não da instauração dessa Operação Comboio. Só que existem 3 visibilímetros por toda a extensão, um na Anchieta, um na Imigrantes e um na interligação. Às vezes, a Imigrantes está com a visibilidade excelente, mas a Anchieta e a interligação estão com a visibilidade prejudicada. O que eles faziam? Por uma questão de explicação deles, de segurança, eles faziam a retenção de todos os veículos no pedágio da Imigrantes. Resultado, quem fosse descer pela Imigrantes também parava no comboio, o que não tinha a menor necessidade e era um absurdo. Nós identificamos isso, fizemos audiência pública, fizemos 3 na verdade já, indicamos uma sugestão de que quando houvesse neblina apenas na interligação e na Anchieta, que os carros fossem retidos nessas praças e não mais na Imigrantes. Ainda que tenha ali a possibilidade do pedágio, que se constituíssem outras praças para parar os carros. Eles entenderam, não dizem que a ideia foi nossa, mas impressionantemente 1 mês depois foi instaurada a Operação Comboio dessa maneira. Então hoje a gente já conseguiu um avanço, onde os carros que descem pela Imigrantes, quando não tem neblina, podem descer tranquilamente sem a Operação Comboio. Por outro lado, Zaidan, a gente tem uma dificuldade muito grande com essa obrigatoriedade da Operação 2x8, da gente ser obrigado a descer pela Anchieta quando a gente quer descer pela Imigrantes e pagando o mesmo valor de pedágio. Você tem uma estrada arcaica, com mais curvas, com mais sinuosidade, com menos segurança, mais adstrita à neblina, enfim, descendo com caminhões, todas as dificuldades que a gente conhece, e eles não entenderam dessa maneira. Então nós fizemos uma representação ao Ministério Público, o Ministério Público instaurou um inquérito civil, hoje está sendo discutido, as partes já se representaram, está na mão do promotor de justiça, lógico que de acordo com o seu livre convencimento, para que eventualmente possa ingressar com a ação civil pública com uma obrigação de fazer. E que obrigação seria essa? Que quando você fosse obrigado a descer pela Anchieta, sem ter a escolha de descer pela Imigrantes, que você pague um pedágio diferenciado. Na minha opinião, não tinha que pagar nada. Se você não pode escolher por onde descer, você não tinha que pagar. Mas, eventualmente... O valor é o mesmo. Exato, é esse o absurdo.
e você é obrigado a descer pela outra, então se eventualmente você tenha que descer pela Anchieta, não posso escolher imigrantes, que você tenha no mínimo 50% de desconto, pague um valor diferente. E isso andou? Andou, nós temos já ação civil, o inquérito civil pelo Ministério Público e agora está aguardando a posição do promotor para saber se ele vai ingressar com a ação civil pública ou não. Nessa ação civil pública pode ser obrigado a Ecovias esse tipo de circunstância. Então, é mais um avanço. Por outro lado, nós temos a operação de descida de fretados. Não sei se todos acompanham, mas 10 mil pessoas sobem e descem a serra todos os dias da Baixada Santista. Descem de fretado. É que trabalha em Santos ou é que trabalha em São Paulo? Trabalha em São Paulo. Eles moram na Baixada... parte é que trabalha em São Paulo. Maior parte trabalha em São Paulo. Ou no ABC, né? Mas eles sobem e descem todos os dias. E aí, Zaidan, olha que absurdo. Eles são obrigados a pegar Anchieta, mesmo se eles estiverem de van. Então, olha o contrassenso. Se você tem duas vans exatamente iguais, compra junto. Uma particular e uma comercial. A particular pode descer pela Imigrantes. A comercial tem que descer pela Anchieta. Não faz o menor sentido. Mas hoje a forma é tratada assim. Então a gente também colocou nessa mesma SEV, discutiu em audiência pública e vai fazer uma representação para o Ministério Público. Porque não dá para dois veículos exatamente iguais, um poder descer pela Anchieta e o outro poder descer apenas pela Anchieta e o outro descer pela Imigrantes tranquilamente, só por conta de uma placa, ser comercial ou não ser comercial. E os ônibus, que já têm tecnologia embarcada pela DC pela Imigrantes, também tem essa possibilidade. Mas a Ecovias ainda não garante essa descida. Então, a nossa briga é que os fretados, desde que tenham tecnologia, estrutura, segurança suficiente, também possam descer pela Imigrantes. Afinal de contas, é um pai ou uma mãe de família que acaba ficando 4, 5 horas na estrada e longe da sua família, sem poder descansar, sem poder usufruir do seu lar, fazer uma refeição, tomar um banho quente. E é isso que a gente quer modificar. A gente quer que pelo menos o mínimo de dignidade seja dado a essas famílias. Legal. Espero que alcance sucesso, porque Ecovias quer ver dinheiro no cofrinho, né? Quer ver dinheiro no cofrinho. Você sabe qual é a arrecadação da Ecovias? Não. Aproximadamente... Sistema Anchieta Imigrante só. Sistema Anchieta Imigrantes, Ecovias. Envolve ali a Domênico Rangoni também. Me parece... Envolve que vai para Praia Grande lá. Olha, o pedido que a gente fez à época foi do Sistema Anchieta Imigrantes. Vou até verificar esse detalhe. Mas o número impressiona. Zaidan, aproximadamente 90 milhões de reais. Por dia. Por mês. Por mês. Nós estamos falando de 1 bilhão de reais por ano. Eles estão arrecadando muito mais do que o orçamento do que inúmeros municípios da Baixada. 1 bilhão de reais por ano. Quantos municípios não têm isso no seu orçamento? Para fazer escola, para fazer hospital, para ter casa, para ter segurança, limpeza, pavimento. Mas a Ecovias arrecada 1 bilhão de reais por ano. Caramba, eu não tinha essa ideia, não. E não mandou para a gente, não. Mandou para o Ministério Público no inquérito civil que a gente pediu para instaurar. Quase 100 milhões de reais por mês. É o orçamento de Cubatão. Olha aí. Com tantas fábricas, com tanto trabalho, com tanta gente que precisa Só de passa emprego. passa ali e vai pagando. É isso aí. E não paga pouco não, né? Não, paga nada, velho. Você imagina que tem de caminhão descendo ali. O meu carro paga, acho que está 27 agora, né? É isso aí, acho que 27. O meu carro, né? Você imagina aqueles caminhões ali com 3, 6, 8, 9 eixos. Um absurdo o valor. Todos os dias e vários, né? Milhares, né? Maior porto da América Latina. Promifac, Programa de Incentivo Fiscal de Apoio à Cultura para a realização de projetos culturais em Santos. É um projeto seu? Está na Câmara? Está na Câmara, está para ser pautado. Vota hoje? Ainda não, mas espero que em breve. É um projeto muito bacana, Zaidan. Esse eu acho que vem de encontro com a necessidade. Nós temos qual que é a ideia do Promifac para as pessoas entenderem? É um projeto de incentivo cultural. A gente consegue que as pessoas possam doar ou direcionar parte do seu IPTU ou do seu
ISS, o Imposto sobre Serviços, são os dois impostos municipais, diretamente para fins culturais. Quando eu falo fim cultural, eu posso falar de cinema, eu posso falar de revista, eu posso falar de circo, eu posso falar de teatro, eu posso falar de formação de jovens nessa área. Tudo isso embarca a questão cultural. E por quê? E literário, por exemplo, nós temos Paraty, que é um festival literário fantástico, um trabalho que inclusive dá resultados no turismo, no giro da economia, o Flip. Então, a ideia aqui é que a gente possa incentivar esse tipo de trabalho com recursos que venham parte do IPTU, parte do ISS, direcionado direto pelas pessoas. Então, o Promifac, essa legislação passando, as pessoas podem direcionar até 20% daquilo que pagam do IPTU e do ISS até um montante de 0,2% do orçamento. Nós estamos falando hoje algo em torno de 2 milhões de reais ano. Imagina a injeção de 2 milhões de reais na cultura por ano no município de Santos para projetos nessa área. A gente vai conseguir gerar emprego, a gente vai conseguir melhorar a comunicação. Bastante movimento. Exato. E Santos é um berço de arte, né? Nós temos o Curta Santos, nós temos o FESET, nós temos pessoas comprometidas, nós temos inúmeros trabalhos. E tudo isso gera renda, Zaidan, tudo isso gera emprego, sabe? Gera expertise lá fora. Quem falava agora há pouco, né, a gente conversava sobre a Itália, enfim, sobre Portugal, quanto de cultura não faz com que esses países, por exemplo, tenham o seu turismo alavancado? Quanto que a França não ganha por conta do turismo? Quantas milhões de pessoas não sobem a Torre Eiffel? Quantas tantas pessoas não vão verificar atividades artísticas e culturais nesses países? Não precisamos ir longe. Se a gente pegar a Argentina, quantas pessoas vão até a Argentina para ver uma dança de tango? Quanto não se arrecada? Então, hoje, se a gente consegue incentivar esse tipo de situação, esse tipo de arte, de trabalho, a gente consegue com que o mercado cresça. A gente está incentivando o crescimento econômico da nossa cidade. Tá certo. O orçamento do município está lá, já foi votado ou está... Votamos em primeira discussão, agora na segunda-feira. Nós estamos falando em algo em torno de 3 bilhões de reais no município. Quantos por cento maior que o desse ano? Olha, nós tivemos um avanço, salvo engano, eu não vou saber o percentual exato, mas nós tivemos um bom aumento. Por quê? Antes a gente não tinha previsão orçamentária do IPTU, da atividade portuária, e nós tínhamos um ISS de 3% também na atividade portuária e aumentou para 5%. Então nós tivemos um aumento considerável no orçamento do município. Acredito, se eu não estiver equivocado aqui com os números, de algo em torno de R$500 milhão. É bem satisfatório. O município conseguiu crescer, a gente conseguiu bons avanços. 3 bilhões e... 3 bilhões de reais, aproximadamente, por ano. Então a gente consegue fazer um bom trabalho dentro das necessidades. Enfim, o município ainda precisa avançar muito. É um ano que teve esse primeiro crescimento, então a gente acha que ao longo dos anos vai conseguir melhorar bastante. Mas o de fato é que Santos está crescendo. Hoje a gente já tem um número melhor do que o ano passado e espera que o do próximo seja melhor ainda. Quantos vereadores tem a Câmara? 21, Zaidan. 21. Qual o orçamento da Câmara anual? A Câmara de Santos, ela trabalha hoje, nesse último ano, se eu não me engano, foi com 90 milhões de reais, se eu não estiver enganado, tá? Eu preciso só confirmar os números, mas a gente devolve ao Executivo, no último ano, algo em torno de 30 milhões de reais. Eu queria ser prefeito lá para receber essa devolução da Câmara. Precisa, né? Aliás, a gente fala isso, o pessoal fala assim, pô, mas devolveu 30 milhões de reais? Mas lógico que devolveu. Esse dinheiro é de imposto público. Esse dinheiro tem que ser utilizado para construir escola, para construir policlínica, para construir espaços públicos. Esse dinheiro não pode ficar travado para ser gasto por qualquer motivo. Ele tem que ser priorizado, investimento a quem seja o nosso consumidor final, que no caso da política é a população. É ela que tem que ser beneficiada. Quantos habitantes tem em Santos hoje? 430 mil. O último censo? O último censo. Santos tem uma população bastante idosa, né? Tem sim, Zé. Que percentual você acha que tem em Santos hoje? Olha, eu acho em torno de 20% a 25%. Mas eu nem caracterizo por ser uma população idosa. O que eu vejo é que Santos tem uma qualidade de vida muito boa perto do nosso país. Então, os índices criminais são baixos, a qualidade de vida, o nosso IDH.
Então, muitas pessoas acabam se aposentando e vindo para Santos. Mas no Brasil, muita gente se aposenta com uma idade relativamente baixa. Então, a pessoa consegue usufruir. A gente fala assim, é o idoso, mas é um idoso com qualidade de vida, é um idoso com condições de viver. A gente tem um... Cara, não adianta, a gente que é de Santos é um apaixonado pela cidade, né? Então, a gente fala assim, pô, o cara tem uma praia no quintal da sua casa, ele consegue andar feliz. Então, esse tipo de coisa atrai as pessoas para cá. E muitas vezes ela vive a vida dela, passa a vida profissional dela, né, de produção, numa outra cidade, mas quer, no fim da sua vida, ou no momento que eu possa usufruir de tudo aquilo que ela trabalhou uma vida inteira para construir, numa cidade que tenha essas belezas, que tenha esse acolhimento. E aí, eu sou suspeito para dizer, né, Zaidan? Eu gosto da minha cidade. Então, Você nasceu lá? nasci em Santos, cresci em Santos. O Santos só não é meu time, né? A gente brinca que o time da cidade é a Briosa, né? Porque o palmeirense, o corintiano, o santista, São Paulino, todo mundo gosta da Portuguesa Santista. Mas a nossa cidade, ela recebe muito bem, né? Aqueles que aqui vêm como Santos turismo. é gostoso, né? É isso. Então a gente acha... Santos está atribui no isso. ranking do IDH, né? Sempre nas primeiras colocações, né? Sempre. Não, tem... Eu acho que hoje ela está na segunda colocação, se eu não me engano. Eu acho que sim. Santos. E ficou em primeiro das cidades com mais de 100 mil Muitos anos. habitantes, no qualidade de vida. É um trabalho muito bacana. E é um Com trabalho certeza. da cidade mesmo, sabe? Da população. Não é isolado de um governo ou de uma passagem. É de uma população como um todo. A gente consegue fazer um trabalho a inúmeras mãos aí. Legal. Ao vivo aqui com o vereador Bruno Orlandi de Santos, ele que da região metropolitana, né? Hoje já não se fala mais cidade, da região metropolitana. Hoje tudo é integrado. É sobre isso que nós vamos falar no terceiro bloco aí. Cutuca nós aí, já tem aqui umas pessoas que nos cutucaram e a gente vai ler logo depois do intervalo.
de volta aqui o programa Café da Manhã. Sabe, me veio à mente aqui, acho que... Quantos anos você tem, Bruno? 36. 36, né? A idade do Bruno Covas, 2 anos mais novo que o Bruno Covas. O Bruno Covas tem 38. Mas Mário Covas saiu dessa mesa aqui e foi instalar a região metropolitana da Baixada Santista, em 1996. Você já era crescidinho tudo. 13 anos. É. E instalou a região metropolitana, muito legal. O primeiro presidente da região metropolitana foi o Márcio França, recém-eleito prefeito de São Vicente, né? Assumiu em janeiro de 97 e a região começou a funcionar em janeiro de 97. E Márcio França não era do partido do governador, na época o PSDB, mas caiu nas graças do governador e o governador Mário Covas sempre falava comigo: olha, Zaidan, tem aquele amigo seu lá de São Vicente, eu gosto de mandar dinheiro para lá, porque o dinheiro que eu mando para lá é bem aplicado. Mário Covas comentava isso comigo, a gente estava junto quase todo final de semana, aqui na Riviera, né? E quando ele não vinha, eu subia para almoçar com ele lá. Quando ele não vinha na semana, na outra eu tinha que subir. A gente conversava toda semana. Mas ele instalou a região, mas ele sempre reclamava. As pessoas desses 9 municípios, eles não conseguem se entender e pensar em ações metropolitanas. Parece que é cada um puxando a sardinha para a sua brasa ou a brasa para a sua sardinha. Não tem um assim, olha, eu vou fazer isso no meu município, para complementar você faz isso no seu, e no outro vai para complementar uma ação, ou para se ter uma ação realmente metropolitanizada. Como é que você vê isso? Até hoje é assim? Eu acho que sim, Zaidan. Eu vejo que, obviamente, o Mário Covas tinha toda a razão no que dizia. A gente precisa de ações metropolitanas, porque, por exemplo, eu não sei se todos sabem, nesse exato momento a gente está em Bertioga. Nós passamos por Guarujá para chegar até aqui, viemos de Santos. Não foi uma viagem super distante, um lugar relativamente perto. O que isso significa? A segurança daqui, ela impacta diretamente na segurança do Guarujá, que impacta diretamente na segurança de Santos. A gente passou por esses 3 caminhos. Quando a gente fala de trabalho, muitas pessoas moram numa cidade da região metropolitana, mas trabalham em outra. Então a gente precisa de transporte coletivo, a gente precisa de ciclovias de qualidade. Quando a gente fala de bicicleta, por exemplo, a bicicleta entra de uma cidade na outra. Quais são os aspectos que impactam nisso? Qual é a mobilidade urbana que está nessa situação? Uma pessoa vai até outra cidade, como é que é o sistema de saúde, como é que ela vai ser recepcionada? Você precisa de ações metropolitanas, mas me parece, Zaidan, que em que pese a boa vontade dos gestores públicos, muitas vezes nesse sentido, os municípios têm tantas mazelas, mas tantas mazelas, que eles acabam cada um olhando para o seu município nos pontos que tem mais dificuldade e não conseguem muitas vezes implementar ações coletivas em âmbitos municipais separadamente, mas que tenham um fulcro comum. Então, vamos dar aqui talvez alguns exemplos. Vamos imaginar que um carro ele seja furtado numa cidade e passe para outra. Será que se a gente tivesse câmeras de monitoramento com leitor de placa de veículo, a câmera OCR, já não impediria, por exemplo, um veículo furtado sair de um município para o outro? Ou um sequestro em andamento com a placa colocada direto no boletim de ocorrência? Será que os municípios não têm condição de criar essa muralha digital? Tem, mas são ações que têm que ser pensadas juntos. Será que o monitoramento de uma cidade na área da segurança não pode estar linkado a outra? Compartilhado com outro. Exato. Nós temos casos, por exemplo, de Santos, na época que eu era secretário adjunto de segurança, quando um veículo foi roubado na cidade de Santos, teve uma perseguição e eles prenderam os meliantes numa outra cidade, que era São Vicente. Porque Santos e São Vicente são separados por uma linha imaginária. Se a gente pensar na Avenida da Praia, é a mesma avenida. Você continua, a hora você está em Santos, a hora você está em São Vicente. Então, esse tipo de ação é mais do que necessária.
Quantas pessoas não atravessam de balsa para Santos, vindo de Guarujá para trabalhar? E vice-versa. Então, essas ações metropolitanas são mais do que importantes. O mundo cresceu, o mundo não é mais aquele pessoal que ia trabalhar a cavalo, que trabalhava perto da sua residência, pequenos povoados. Hoje a gente tem uma reunião de pessoas com outras finalidades, com outros aspectos. A tecnologia possibilitou muito isso. Hoje você tem um carro que te leva a alguns lugares, você tem um transporte coletivo. Então, quando você passa a viver de uma forma metropolitana, você também precisa de soluções metropolitanas. Não tem saída. Concordo com você. Principalmente na área de saúde, que é uma área complicada, né? Não sei se você conhece esse sistema CROSS, né? Que funciona aqui na Baixada Santista. Funciona no estado todo, né? Sim. Mas ele parece que é mais caótico na Baixada Santista. A gente tem uma população fixa aqui, Bruno, de aproximadamente 2 milhões de habitantes, né? Mas final de semana isso dobra para 3, 4 milhões de habitantes, temporada 10 milhões de habitantes. É verdade. Numa temporada. E a gente não tem um suporte do governo do estado nessa questão da saúde. Tem na questão da segurança um pouco, que é a Operação Verão, que eles mandam lá algumas centenas de soldados da Polícia Militar e também alguns policiais civis para ampliar nessa questão da segurança. Mas na área de saúde os municípios ficam à deriva também. É verdade. Já não basta o caos durante o dia a dia, né? Ó, vamos elencar aqui? Primeiro, eles descem a estrada completamente abarrotada, muitas vezes coincidindo com safra. E a safra faz com que o caminhão também pare na estrada. Então você já tem um problema ali. Esse primeiro problema impacta na segurança, porque o carro parado na estrada, ele já está num risco de ter um assalto, alguma coisa, algum problema maior. Então nós temos o primeiro impacto. O que aconteceu no final de semana retrasado lá? Exatamente. Eles assaltam ali na Imigrante. Então, primeiro problema ali. Depois ele chega em Santos, chega em Bertioga, chega em Praia Grande. Ó, eu vou dar um exemplo de Santos que eu conheço o número. Na virada do ano, nós temos algo em torno de 5 milhões de pessoas na temporada. Na virada de ano. Na virada. Na orla da praia, É 10 vezes a população. Exatamente. Então, quando você pensa que na virada você tem 1 milhão de pessoas na orla, você imagina o impacto disso na segurança. Por outro lado, quando você tem o sistema de saúde, ninguém está livre de ter um mal súbito, de passar mal, de ter uma dor de cabeça, de ter um problema de saúde, e ele precisa ser atendido pela rede pública. Como é que você faz para atender uma população de 430 mil habitantes do dia para a noite duplicada? Você no mínimo tem que dobrar, se o sistema estiver funcionando bem. Aí é por pior 10 ainda. aí. Então, são dificuldades que vivem. Agora, vamos pensar o outro lado? Qual é o momento que a gente tem a maior crise de dengue no país? É no verão. No verão. Qual é o momento que a população da Baixada Santista aumenta? No verão. No verão. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, por si só, as policlínicas e os hospitais já aumentam a quantidade de pessoas que eles têm que atender, de pacientes. Simplesmente porque o verão traz a dengue e a dengue é uma complicação. Feita essa primeira parte, se você tem isso com uma população 10 vezes maior, qual o impacto no sistema de saúde? E a gente não tem nenhum funcionário a mais na época do verão. Catiabá Barbosa, bom dia, excelente programa. Fernandes Zacarias, direto de Mogi das Cruzes, assistindo aqui ao vivo, Zaidan pelo Facebook, imagem e som perfeito. Dá um abraço aí no convidado, Bruno Holandi. Obrigado, um abraço. Edson Sinelli, direto de Butantã. São Paulo, bom dia, Zaidan. Bom dia, o convidado Bruno Holandi. Você porreta, Zaidan, você fala com propriedade, com conhecimento. Obrigado, Edson. Lotte Schmidt, bom dia, senhor Zaidan. É isso aí, belos comentários sobre esse Lula bandido. Um grande abraço. Vereadora Valéria Bento, guerreira. Beijo, Valéria. Conhece, né? Conheço, querida. Guerreira. Ela já tem uma carteirinha daquela, recebeu. Ah, é? Ela vem aqui quase todo dia, já tem uma carteirinha aqui. Valéria é querida. É. Eu fui professor na faculdade junto com o assessor dela, o Rodrigo. Um abraço aos dois, pessoal. Equipe muito bacana. Muito legal.
Valéria desceu a serra hoje, né, guerreira? Estava passando uma série em São Paulo, né? Bruno Orandi, como é que é o relacionamento do Poder Legislativo com o Poder Legislativo em Santos? É como deveria ser. Do Legislativo com o Poder Executivo. É como deveria ser, Zadan. Ele tem que ser harmônico, mas independente. Então, você tem uma relação, você tem que discutir políticas públicas, projetos, mas a função principal do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Então, em que pese a relação ser harmônica, o Poder Legislativo tem que ser independente e o faz, fiscalizando os atos do Poder Executivo para saber, ainda que enquanto base, se os projetos estão sendo aplicados de maneira correta, se os valores são colocados da maneira correta, se tudo aquilo que está na lei orçamentária, nas políticas públicas, de fato são implementadas na cidade. Então, a gente pode dizer que há uma relação harmônica sim, mas sempre independente e com fulcro na sua principal função, que é a fiscalização do Poder Executivo. A gente chegou aqui ao final do programa, só mostrando aqui trabalhos realizados pelo vereador Bruno Orandi, 915 indicações apresentadas, 799 requerimentos apresentados, 25 projetos de lei, 4 moções, total de 1.743 até 28/11, ou seja, até hoje. Hoje tem sessão também na Câmara, né? Vai aumentar um pouquinho esse Vai número aí. aumentar. Mais de 15 bairros visitados e mais de 20 fiscalizações. Vereador, um bom dia para você. Sucesso aí nessa empreitada aí. Ser vereador não é fácil. Zaidan, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Quero estender o convite aqui a todos que estão nos acompanhando. Acompanhe nosso trabalho, entre nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Bruno Orlandi, é só procurar, vai localizar com facilidade. Vá ao nosso gabinete, se tiver demanda, mande pra gente. É um prazer servir a população. Aprendi com amigos, Zaidan, que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, nosso objetivo maior lá é trabalhar pela população e quero agradecer a você especialmente pela possibilidade de vir ao seu programa, falar um pouquinho do nosso trabalho e fazer uma prestação de contas a toda a população. Obrigado pelo carinho. E obrigado pelo café, viu? Que é um espetáculo. Eu não sei se todo mundo vê daí, não. É pão de queijo, é bolo, queijo. Olha, espetacular. Obrigado, eu sei que é muito gentil. Obrigado a vocês também. Daqui a pouquinho, Sala de Imprensa e o Opinião 2.0, que a partir do dia 15 vai estar direto dos nossos estúdios em Santos. Mas a mesma coisa, linka tudo. Como se estivesse aqui ao vivo. E vai estar ao vivo. Tchau.